Queridos, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler verso de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, na versão de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Sempre que eu vou ler no Evangelho de Jesus, eu gosto de... Vamos ficar de pé, queridos? Vamos que vocês fazem um exercício, né? Todos de pé. Sempre que vamos ler no Evangelho de Jesus, eu gosto de repetir, de fixar, que não são 4 evangelhos. É um evangelho. O evangelho não é de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas e nem de João. O evangelho, ele é de Jesus. Mas aí nós temos 4 versões distintas. O evangelho de Jesus na versão de Mateus, na versão de Marcos, de Lucas e na versão de João. Vamos ler aqui, então, o Evangelho de Jesus, na versão de Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Em outra versão diz, obrigou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas, sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro desceram do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Assente, queridos, vamos estar meditando neste texto nesta noite, talvez de uma forma, talvez não de uma forma diferente, que Deus ministrou no meu coração, ou que você ainda não tem ouvido. Verdade é que todos nós já ouvimos mensagens poderosas neste texto, que fala sobre Jesus andando sobre o mar. A Bíblia, querido, é tremenda. Às vezes nós lemos. Eu leio Bíblia desde 1995, quando eu aprendi a ler, meados de 95, então já mais de 30 anos, já li esse texto inúmeras vezes. Mas observa, este texto que fala que Jesus está andando sobre as águas, ele termina, como lemos aqui no relato, Pedro também vindo sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas quem dá esse detalhe que Pedro também veio sobre as águas foi só Mateus. No relato de Marcos 6, 45 a 52, não dá o detalhe de Mateus. João 6, 15 a 21, também não dá esse detalhe. Apenas Mateus que fala que Pedro foi audacioso em falar, Senhor, se és tu, mande que eu vou ao teu encontro por cima das águas. E Jesus disse, venha. E Pedro então tem que ter coragem, né, queridos? Pedro então saiu do barco e começou a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, é um perigo nós tirarmos os olhos de Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, repita, é um perigo tirarmos os olhos de Jesus. Mais tarde o escritor aos Hebreus disse, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele sente o vento e começa a afundar. Mas Jesus o toma pela mão, aleluia. E agora Jesus vai de mão dadas com ele, em cima das águas, até
chegarem no barco. E quando eles chegam no barco, é que o milagre, que o vento e a tempestade, a Bíblia diz que o vento cessa. Eu quero te chamar a atenção nesta noite, meus irmãos, porque todos nós, começando de mim, como eu tenho sempre dito, não vou falar dos outros não, que é feio, deixa eu falar de mim. Começando de mim, nós temos, principalmente eu, o hábito de olharmos as crises, de olharmos as dificuldades, de fixar os problemas, de dar ênfase naquilo que está dando errado. Mas eu quero que os irmãos observem que aqui nesse texto nós temos 3 milagres subsequentes. E todos esses milagres, o que precede 3 grandes milagres em Mateus capítulo 14, o que antecede 3 grandes milagres, são 3 grandes problemas. 3 grandes problemas. Observe, o primeiro milagre que nós temos em Mateus 14, que é muito pregado e falado também, é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Qual que é esse milagre? Tantos milagres acontecem neste, mas todos nós sabemos, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e aí encontrou um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Só no meio de uma multidão dessa, encontrar alguém com 5 pães e 2 peixinhos já é um milagre. E ele ter a disponibilidade de entregar na mão de Jesus, e você sabe todo o contexto. Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, abençoou, deu graça, abençoou, deu graça, e partiu, compartilhou com os discípulos, e os discípulos com a multidão que tinha assentados em grupo de 50 e 50, e todos comeram pão, peixe, e se fartou, e sobrou ainda 12 cestos cheios. Grande milagre quando nós pregamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que nós esquecemos que para ter o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o que antecede esse milagre foi uma crise. Que crise foi essa? Imagine você com uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, todo mundo com fome e não ter o que comer. Eu estou dizendo, meus irmãos, não estou desmerecendo o milagre, pelo contrário, eu estou enfatizando o milagre, ainda mais, porque agora depois nós sabemos o contexto todo, nós pregamos, e tem que pregar mesmo, e falamos da multiplicação do pães e do peixe, e a sobra dos 12 cestos, com alegria, com ênfase, mas os presentes não deram alarme, não murmuraram e nem reclamaram. Antes do milagre acontecer, você não vê, se reclamou, o texto não fala deles dizendo que estão com fome, não tem comida. Que falta de desorganização é essa, esse tal de Jesus? É uma multidão desse, não tem comida para o povo. A gente não vê isso no texto bíblico. Agora, qual que é o outro milagre? O outro milagre é Jesus, olha aqui para mim, para você entender a mensagem, é Jesus andando sobre as águas. Você vê no texto. Jesus colocou os discípulos no barco, olha só, Jesus obrigou eles a entrar no barco e dizer, vai para o outro lado. O texto diz que Jesus obrigou, irmãos. Eles entram no barco e vai para o outro lado. E aí você sabe o que acontece, a tempestade, o vento soprando. E eles estão numa posição, escute, os discípulos estão, os 12 apóstolos estão numa circunstância que muitas vezes nós nos sentimos. Sabe aquela situação que você sente assim, ó, voltar não dá, ir para frente não sei o que vai dar. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eles se sentiram assim, não dava para voltar, o barco estava sendo açoitado pelo vento, pelo mar, e eles estavam com dificuldade de chegar do outro lado, e mesmo assim eles estavam remando, uma outra crise, e nós também não vemos, olha só, presta atenção, nós também não vemos momento nenhum, pelo menos o texto não diz, que eles estão dentro do barco e murmurando de Jesus, e reclamando de Jesus. Está vendo que furada que Jesus me colocou? Nossa, Jesus ficou lá, não sei, Jesus ficou lá despedindo a multidão, mandou nós atravessar, olha só que furada que nós estamos aqui. Ei Jesus, eles não reclamou de Jesus não, pelo menos o texto, se reclamou, o texto não fala.
Mas imagine que crise que eles estão enfrentando. Mas de repente eles assistem, eles presenciam o segundo milagre. Aleluia. Qual que é o segundo milagre? Eles estão vendo Jesus vindo por sobre as águas. Pastor, eles não reconheceram que era Jesus, acharam que era um fantasma, mas depois de tudo, eles adoraram Jesus e viram, realmente, era Jesus. Nós estávamos cegos, porque o medo nos faz ver as coisas distorcidas, em milagres, enxergarmos fantasmas em milagres, problemas em soluções. O medo nos faz isso, mas é um grande milagre. Jesus, mas é Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. É o Jesus humano, é o Jesus homem, vem andando sobre as águas. É o segundo milagre. Qual que é o terceiro milagre? O terceiro milagre também antecede por um grande problema. Pedro, meio que sanguíneo, sempre para frente, sempre tem esse assim que talvez fala sem pensar, mais corajoso, não importa, certo é que Pedro fala, Senhor, se és tu, eu quero ir contigo por cima das águas. E Jesus falou, pode vir, Pedro. Ler aqui é legal, né? Mas se sente no lugar de Pedro. Pedro então saiu do barco e começou a ir ao encontro de Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus e o texto diz que ele começou a afundar. Imagina se Jesus não pega Pedro pela mão e Pedro afunda. Imagina. Então, vemos aí o terceiro milagre, que é Jesus pegando Pedro pela mão, indo com ele de mão dada, até chegar no barco, e quando ele chega no barco, é que o vento cessa. Este é o terceiro milagre, é Jesus impedindo Pedro de se afundar, mas antecedeu esse terceiro milagre uma outra crise, ou seja, Pedro chegou a afundar, começou a ir para o fundo. Então eu quero pregar para vocês nessa noite, para nós olharmos as coisas pela ótica, começa a olhar a vida pela ótica do milagre, vamos começar a olhar com a ótica dos acontecimentos bíblicos. Vamos tirar os olhos dos problemas, vamos tirar os olhos das dificuldades, vamos tirar os olhos da crise, vamos tirar os olhos dos imprevistos, vamos tirar os olhos dos incidentes e vamos começar a enxergar milagres e a ver que cada incidente, que cada problema, que cada crise é uma oportunidade do Senhor manifestar a tua glória e de nós começarmos a vivenciarmos milagres. Nós temos aqui pelo menos duas crises vistas, que eu falei agora há pouco ministrando oferta. A crise de provisão, não tinha pão e não tinha nem onde comprar pão. A crise de proteção, eles estão no mar e desprotegidos, e por pouco Pedro não morre afogado. Mas no meio dessa crise de provisão, no meio da crise da falta de proteção, que eles se sentiram açoitados pelo o vento e pelo mar, nós temos registrado 3 grandes milagres. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para nós nesta noite de domingo, já meados do ano 2026, vamos tirar os olhos da crise, vamos tirar os olhos dos imprevistos, vamos tirar os olhos dos incidentes, vamos tirar os olhos daquilo que está dando errado, vamos tirar os olhos daquilo que nós gritamos e dizemos, e agora como que vai ser? Como Filipe disse, nem 200 dinheiro dá para comprar pão para todo mundo, como os discípulos disseram, é o fantasma, e não era nada, era Jesus. Vamos tirar os olhos disso, e vamos começar pela fé, a vivenciar milagres. Tem alguém entendendo isso aí? Vamos tirar os olhos da crise, e vamos pela fé começar a vivenciar milagres, Ei, tem gente aqui que está preocupado com a segunda-feira que vai começar amanhã, tem gente aqui que está preocupado com os problemas que ainda tem no mês de maio, mas Deus te trouxe aqui nesta noite, você veio adorar, e a palavra de Deus para você é, tira os olhos do problema, tira os olhos do problema, tira os olhos da crise. Deus está dizendo, nesta crise, Ele vai manifestar o seu poder, e tu vai vivenciar
vivenciar milagres para a glória de Deus Pai. Quem crê recebe essa palavra. Dá um brado de glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu estou com 3 palavras para liberar para vocês aqui nesta noite, dentro desse contexto que eu estou dizendo. 3 milagres. Mas o que antecede cada milagre? 3 problemas. 3 problemas. Então aprenda nesta noite. Aprenda nesta noite. Vamos aprender nesta noite que na crise, no problema, no incidente, na dificuldade. E aqui eu até lembro, né, de uma frase de, não sei o que ele é, não lembro, mas chama Albert Einstein. Quem lembra que era Albert Einstein? Ele era filósofo, ele era físico, ele era o quê? Mas vocês sabem quem que é. Albert Einstein dizia: encontre uma oportunidade em meio da dificuldade. Encontre uma oportunidade no meio da crise, da dificuldade. Então, é isso que o texto está nos mostrando. Vamos aprender que na crise tem oportunidade. Na crise, a crise pode ser cenário do medo ou a oportunidade para Deus manifestar a sua glória. A crise pode ser um cenário de medo ou de oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Não importa a crise, a dificuldade, o problema que você está enfrentando, é na dificuldade humana, é no limite humano, é onde não podemos fazer mais nada, é onde foge o nosso controle, é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder na nossa vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E eu estou crendo nesta noite que tem pessoas aqui, que nesses próximos dias, que nessa semana, tu vai vivenciar milagres em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade. É uma oportunidade, tu viverás milagre no teu casamento, na tua família, na tua casa, no teu emprego, em várias, ou seja, qual área que for, qual aspecto na tua vida, tem uma oportunidade de Deus fazer milagre na tua vida. A crise é uma oportunidade e ela está surgindo, e o nome de Jesus será glorificado, a tua fé será fortalecida para a glória de Deus. Aleluia. É no meio da crise, é no meio do problema, é no meio do incidente que temos a oportunidade de vivenciar os grandes milagres de Deus. Eu já vou dizer as 3 palavras para você entender a palavra. Eu estou dizendo sobre oportunidade. Eu vejo nesse texto, a palavra é para nós nesta noite, oportunidade. A segunda palavra que eu vejo aqui, obediência. A terceira palavra que eu vejo aqui, resiliência. Oportunidade, obediência e resiliência. Repito, oportunidade, obediência e resiliência. Ou seja, todos os 3 milagres que acontecem em Mateus 14, a multiplicação dos pães e do peixe, Jesus indo sobre as águas, Pedro andando sobre as águas e chegando no barco, e tudo se tornando calmo. Ou seja, essas crises que surgiram, foi a oportunidade para Jesus operar milagre. Só que tem o porém. O porém é o seguinte: em todos estes aspectos, nós vemos a obediência incondicional daqueles que vivenciaram o milagre. Irmão, nós, a geração da igreja evangélica brasileira dos dias atuais, sabe por que nós não vivemos, e muitos não vivem milagre, e até mesmo nós conformamos com aqueles que dizem assim. Todos nós já ouvimos falar, e às vezes nós mesmos já falamos, né? Hoje não tem mais milagre. Hoje não tem mais milagre. Milagre foi. Não diga isso, que hoje não tem mais milagre. Diga diferente. Diga, hoje não tem mais obediência. Hoje não tem mais obediência. Porque não tem milagre se não tiver obediência. Escute, nós gostamos de ler e citamos Isaías 43:13. É Deus dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Só que tem um porém: Deus não gosta de agir. Todos os milagres na Bíblia, ou quase todos,
Nós não vemos uma ação de Deus soberana. Nós vemos uma reação de Deus ao clamor de alguém, à obediência de alguém, a posicionamento de alguém. Teve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Sim. Mas antes da multiplicação acontecer, teve obediência. Jesus falou: assente. Assente todos, grupo de 50 e 50. Se o pessoal continua naquela muvuca, se ninguém acende, um passando na frente do outro, porque eu estou primeiro na fila, se não obedece às ordens de Jesus, não tinha multiplicação dos pães e não tinha esse texto na Bíblia. Houve o milagre de Jesus andando sobre as águas, sim, mas antes disso, eles ficaram açoitados. Acompanhe meu raciocínio, pelas tempestades, sim, mas primeiro, eles obedeceram a Jesus. Jesus está ali despedindo a multidão, e o texto diz que eles queriam fazer de Jesus rei, precipitadamente naquele dia, e Jesus então logo, sabiamente disse para os discípulos: entra no barco, e atravessa. Os 12 apóstolos obedeceram, entraram no barco, e foram para o outro lado. Porque quiseram? Não, porque Jesus mandou, e Jesus falou: eu vou despedir a multidão, e vou além orar. E vocês? Não, vocês é para ir para o outro lado. Eles obedeceram. E aqui eu preciso de abrir um parênteses, que nem sempre a obediência à palavra de Deus, nem sempre ser obediente às ordens de Jesus, no nosso contexto, a palavra de Deus nos leva para as águas, nos conduz para águas tranquilas. Às vezes a obediência a Deus nos conduz ao mar revolto. Repito, muitas vezes ser obediente a Deus, a obediência ao Senhor e a sua palavra nos conduz a uma tempestade. O que levou eles a essa tempestade foi a obediência a Jesus. Jesus ordenou, Jesus mandou, Jesus obrigou. E eu estou trocando as palavras aqui que são sinônimos. Jesus ordenou, obrigou e mandou eles atravessar por outro lado. E eles não tiveram águas tranquilas, eles enfrentaram uma tempestade. Mas no meio dessa tempestade: pastor, mas eu estou sendo fiel, mas eu estou sendo dizimista, eu estou sendo ofertante, eu estou orando, eu estou buscando, e mesmo assim, estou enfrentando uma tempestade. Acredito, isso é bíblico, mas não desista. Se tu está na obediência de Jesus, é melhor estar em meio à tempestade, mas debaixo da obediência, do que em águas tranquilas e na desobediência e na prática do pecado. É melhor estar debaixo da tempestade e debaixo da obediência do que em águas tranquilas, mas em rebeldia. Em rebeldia. Às vezes acontece isso. Sim ou não? Você lembra de Jonas? Você lembra de Jonas? Deus mandou Jonas: vai para Nínive. E ele falou: para onde? Vou nada. Vou para Tarsis. Foi ou não foi? E ele então chegou lá, não deu dor de barriga nele, a perna não travou, nada. Ele conseguiu, ele teve saúde e disposição para ir até o porto. Comprou a passagem, tem passagem? Tem. Opa, está tudo certo. Tinha passagem disponível, tinha dinheiro para pagar a passagem. Entrou na embarcação, todo errado, na contramão de Deus, na desobediência, e dando tudo certo. Olha só, estava com saúde, estava com disposição, chegou no porto, tinha passagem, tinha dinheiro para pagar a passagem para Tarsis. Não teve problema quando o navio saiu, tudo tranquilo, tudo beleza. Ele desce para o porão, chega lá no porão, tem uma cama vazia disponível, tem até cama para ele dormir. Ele podia estar pensando: estou fugindo de Deus e está dando tudo certo. Teve até sono, dormiu tranquilamente. Só que de repente, você escolhe: você quer ter a vida tranquila na desobediência? De repente tu pode acordar desse sono numa alta tempestade. Agora os discípulos estavam debaixo da obediência e foi para o alto mar, mas de repente começou a vivenciar milagres.
começou a ver Jesus andando sobre as águas. De repente o Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, quase que afunda, não, mas ele voltou de mãos dadas com Jesus. Aleluia, aleluia. Você está entendendo esta noite que independente da tempestade, vale a pena continuar obediente. Vale a pena continuar obediente. Não importa se a obediência à palavra de Deus, ela pode conduzir, escute, pode te conduzir até um mar revolto, até uma tempestade. Mesmo assim, permaneça obediente à voz de Deus. A palavra de Deus é o melhor caminho, é o caminho da obediência. Quem concorda e recebe essa palavra, dá um glória a Deus nesta noite. Oportunidade, obediência. Diga comigo, oportunidade. Diga mais forte, oportunidade. Obediência. Resiliência. Já vou caminhar para encerrar. Em meio à crise, encontre a oportunidade. A tua crise, a tua dificuldade, o teu problema é a oportunidade de tu vivenciar milagres. É a oportunidade de Deus fazer milagre. Eu já contei aqui outras vezes, mas não tem problema eu contar de novo. A igreja tem sempre uma rotatividade, sempre pessoas que talvez não ouviu, ou talvez você já ouviu na internet a história, né? Eu falo que foi em Nova Serrana, mas não sei se é em Nova Serrana, ou em Franca que aconteceu, ou a história de que, onde uma cidade que vendia sapatos. Estou falando Nova Serrana e Franca porque lá vende sapatos, né? E mandou 2 vendedores para fora do país, para países distantes, para vender sapatos. E chegando lá, o que aconteceu? Chegando lá, de repente o telefone toca. Pode mandar minha passagem de volta. O vendedor primeiro ligou. Por quê? Não dá para vender sapatos aqui. Como que tu sabe? Porque aqui ninguém usa sapatos. Mas aí de repente o telefone toca, é o outro vendedor. Ele dizendo, triplica a produção de sapatos, que nunca vamos vender tanto sapato em toda a vida. Aí pergunta, como tu tem certeza disso? Porque aqui ninguém usa sapato. Você está vendo que o problema é o mesmo? Enquanto um enxergava, não dá para vender sapato porque ninguém usa, outro está dizendo, vamos vender muito sapato, porque ninguém usa, então todos, eu vou convencer a todos a usarem sapatos. Deus está dizendo para você nesta noite, tira os olhos da crise, tira os olhos do problema, tira os olhos da dificuldade. Começa, Deus, aleluia, quem recebe essa palavra, levanta a tua mão, receba visão de Deus nesta noite. Eu recebo graça de Deus e ministro na tua vida. Deus, abra os teus olhos espirituais, para tu enxergar a oportunidade, em meio aos problemas, em meio às crises, em meio à dificuldade. Deus, abra os teus olhos, Deus vai abrir os teus olhos nesta noite, e tu vai enxergar aquilo que ninguém está vendo, o milagre em meio a crise, o milagre em meio à dificuldade. Se você crê nessa palavra, levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus. Aleluia. A obediência à palavra de Deus pode conduzir para uma tempestade, mas mesmo que isso aconteça, eu estou falando de oportunidade, obediência. E eu estou dizendo de resiliência. Resiliência. Se você der um Google no que é resiliência, o Google vai te dizer que é a capacidade de se adaptar, recuperar, fortalecer diante das dificuldades, das crises ou mudança. O termo descreve a habilidade de enfrentar obstáculos, retornar ao estado de equilíbrio emocional original, transformando adversidades em oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Então a crise é uma oportunidade, e ser resiliente é isso, é em meio à crise, é em meio à dificuldade, você se permanecer, é você não abandonar o barco. Deixa eu falar melhor isso aqui. Eu vou falar por figura agora. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quantos creem? Quantos creem? Quantos recebem? Eu estou dizendo para tu enxergar a oportunidade na crise. Para tu ser obediente, independente da situação. Obedeça a palavra de Deus. E para você ser resiliente. Escute. Nós gostamos
de dar ênfase, e eu mesmo pregando já fiz isso muito, na coragem de Pedro. Que Pedro teve a audácia e coragem de sair do barco e ir ao encontro de Jesus, mesmo que afundou, mas, irmão, em toda a história da humanidade, só Jesus e Pedro que andou sobre as águas, e ponto final. Só Jesus e Pedro. Maravilha. Glória a Deus pela vida de Pedro. Que Deus levante alguns Pedros aqui. Só que tem o seguinte, tinha quantos no barco? Tinha quantos no barco? Diga mais forte, irmão. Tinha quantos no barco? Tinha quantos, Pedro? Por que quantos, Pedro? Deixa eu mudar a pergunta. Quantos que teve, dos 12, quantos que teve a coragem, a audácia de falar com Jesus? Se é tu, mande que eu vou ao teu encontro. Então de 12 apenas? De 12 apenas? E os outros 11? Os outros 11 foram resilientes. Eles não teve a audácia e a coragem de Pedro, mas eles permaneceram no barco. Eles permaneceram no barco. Sabe o que está nos ensinando, meu irmão? Porque nem todo mundo é como Pedro. Nem todo mundo vai ter a audácia de sair do barco e ir ao encontro com Jesus. E talvez você não é como Pedro. Nem todo mundo vai explodir de reels no Instagram. Nem todo mundo vai ter milhões de seguidores no YouTube, vai se transformar em influência. Nem todo mundo, a roda gigante vai girar e vai se ficar conhecido nacionalmente ou mundialmente. Nem todo mundo. Algum ou outro sim. Porque foi só Pedro. Mas 11 ficou no barco. E eu quero aprender e louvar a Deus pela vida dos 11 que ficou no barco. Porque os 11 que ficou no barco, a história deles é mais parecida com a minha e com a tua. Porque às vezes tu está olhando a vida do Pedrão contemporâneo. Eu estou falando por figura agora, você está entendendo, né? Do Pedrão que conseguiu sucesso, do Pedrão que andou sobre as águas, do Pedrão que explodiu, que Deus levantou, que Deus usou. Mas nem todo mundo é Pedro. Pode ter um Pedrão que Deus levanta de quando em quando, que anda sobre as águas. Mas eu quero louvar a Deus dos 11. Os 11 não entrou dentro da água. Os 11 ficou dentro do barco. Foram resilientes dentro do barco. Ei, você não está entendendo? Deixa eu ser melhor. No barco chamado a tua vida, permaneça nele. Não saia do barco. O vento está soprando, a tempestade é forte, mas vai passar. A calmaria vai chegar. Aí você pode estar pensando, pastor Gideão, isso não tem a ver, eles não tinham opção. Você pode estar pensando, eles não tinham opção. Eu até falei agora há pouco, tem momentos nós nos sentimos assim, sem opção, não tem como voltar, não tem como ir para frente, então o negócio é permanecer. Ok, eles não tinham opção, mas redobra a sua atenção, olha aqui, tem muitos no mundo aí, escute, que também não tem opção, mas sabe o que está fazendo? Está se jogando no mar do suicídio, está se jogando no mar da destruição da família, está se jogando no mar de não quero saber, não aguento mais, está se jogando no mar. Sabe o que eu lembro aqui agora? Na década de 70, depois você pode pesquisar no Google, na década de 70, acho que 1974, houve um incêndio no edifício chamado Joelma, no centro de São Paulo. Quem já ouviu falar desse incêndio no edifício Joelma? Quantos lembram desse incêndio? Tem muita gente que lembra. Eu não lembro porque eu nasci em 88, né? Foi 74. Vocês estão espertos, né? Ninguém levantou a mão. Sem brincadeira, quantos já ouviu falar do incêndio do edifício Joelma? O que aconteceu? No 12º andar, um prédio de aproximadamente 20 andares. Você pode pesquisar depois, lá tem todos os detalhes. Eu só quero dizer o seguinte, que muita gente começou, viu que ia morrer, o fogo estava laçando, alguns foram para o último andar e se salvaram por helicóptero, mas muitos se julgaram. Decisão errada.
se julgaram. Mas a história conta de um jovenzinho adolescente de 14 anos, que servia ao Senhor, aleluia, que servia ao Senhor, e ele não teve opção, e ele falou: e agora o que eu vou fazer, Jesus? Julguei, eu não posso, senão eu vou para o inferno, que eu vou estar suicidando, então o jeito é ficar aqui. E aí ele falou: Jesus, fica comigo aqui, Jesus, que eu quero encontrar contigo. E ele fechou o olho e falou: vou terminar então orando. E quando ele fechou o olho, alguém tocou no ombro dele e disse: vamos embora, vamos descer. E aquele alguém, ele conta, o pastor William, ele mora na cidade americana, Assembleia de Deus Belém, São Paulo. Ele falou que alguém tocou nele: vamos descer. Era o anjo do Senhor que soprava nele, parecia que era um ar-condicionado. E ele desceu 12 andares no meio do... Deus está dizendo para alguém nesta noite: a opção não é julgar no mar da vida, não é acabar com a tua vida, não é desistir do teu lado, do teu casamento, não é dizer não tem jeito na tempestade, vou acabar com tudo. Deus está dizendo: resiliente, permaneça, 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 que Jesus vem com alívio. Quem recebe essa palavra, fica de pé. Quem recebe, aleluia, aleluia. Eles não tinham opção. Tem muitos que também não têm opção e acaba se julgando, e acaba desistindo de viver. Desiste do casamento, desiste da família, desiste da empresa, desiste do trabalho, desiste de permanecer na igreja. Por quê? Porque o vento está forte, porque a tempestade está forte. Mas os 11, eu louvo a Deus pela vida dos 11, eles não desistiram, não tentaram ir para o mar a nada, eles permaneceram no barco, e Jesus chegou no barco e fez bonança. Deus está dizendo nesta noite: não desista, permaneça, permaneça, que o alívio está chegando. Eu quero orar por alguém aqui na frente, que Deus falou com você em algum ponto nessa mensagem. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Toca aí para nós. Qual que é o hino aí que fala desse milagre aí? Tem um monte, aleluia. Não estou lembrando nenhum. Toca aí para nós aí, aleluia, aleluia. Os planos de Deus, é os planos de Deus. Os planos de Deus. Permaneça. Obediência, oportunidade, obediência e resiliência. Vamos dizer no 3, oportunidade, obediência e resiliência. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Oportunidade, obediência e resiliência. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais forte, igreja, 1, 2, 3. Permaneça. Quem está aqui na frente, dê um passo à frente, que nós vamos orar agora. Os obreiros estendem a mão, que nós vamos orar. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou esperando para mais alguém vir. Alguém que está querendo abandonar. Alguém que está sem opção, está dizendo: eu vou chutar tudo, eu vou desanimar, eu vou desistir. Deus está dizendo nesta noite: continue. Ei, Deus está falando para você nesta noite. Você que está dizendo aí, você que está dizendo aí, não suporto mais, mas continue. Deus está falando com você: tu está como os 11 apóstolos. Continue no barco, continua no barco, continua no barco. É vitória para você que continua no barco, para você que não desiste, para você que não desanima, para você que tem vontade de desistir, mas tem permanecido. Deus está dizendo: permanece. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem uns planos contigo, ninguém impedirá.
Bem sei eu. Cante toda a igreja. Bem sei eu. Adore o nome do Senhor. Receba a força de Deus nesta noite. Receba fortalecimento da fé. A vontade é tua. Receba a graça, receba a força de Deus agora. Tu não vai desistir, tu não vai desistir. Receba da graça de Deus agora. Receba renovo. Receba agora, receba a graça. Não desista, não desista, continua lutando. Nenhum dos seus planos. Não desista, permaneça no barco. Não desista, não se frustra, não. Cante. Não se frustra. Oh glória, receba da graça de Deus. Ninguém pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Receba da graça de Deus aí agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Você que não é batizado, fala em línguas pela primeira vez. Receba força, receba força, receba o alívio. Em nome do teu filho amado, Senhor Jesus o Cristo, eu oro agora, Senhor, abençoa o ministro, a bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite e está a ponto, Senhor, a desistir, está a ponto a pular do barco da vida e pular no mar da vida, mas nesta noite, manda o alívio, o Senhor manda a palavra nesta noite dizendo: resiliente, continue, receba da graça, receba do alívio de Deus na tua vida nesta noite, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. É noite de fortalecimento, é noite de fortalecimento, é noite de fortalecimento. Receba, alabash. Adore, abra a boca de glória, fala em línguas estranhas. Tu não vai pular do barco, tu vai continuar, tu vai permanecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode glorificar o nome do Senhor, pode exaltar o nome do Senhor. Receba renovo de Deus, mais 2 minutos de glória, de graça, de unção. Aonde tem alguém que crê no que foi pregado nesta noite, receba dessa graça, receba dessa unção, receba força, receba ânimo. Satanás perdeu, aleluia. Jesus já está conosco, Jesus vem ao nosso encontro, Jesus chega no barco. Satanás perdeu e nós vamos continuar. Tu vais chegar do outro lado, tu vais chegar do outro lado. Nós vamos. Mais 1 minuto de glória a Deus e de aleluia. Isto. Clama por Jesus, clama por Jesus. Ele está ao teu encontro. Clama por Ele, 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 clama por Ele. Não se frustra, receba aí da graça, não receba da unção, receba da graça. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou
estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, Mas Deus tem plano mas se contigo. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu já vou encerrar. Ainda aqui na frente, irmão, abraça o irmão do seu lado, abraça a irmã do seu lado e disse: não desista, permanece firme. Diga, não desiste. Vamos orar por você, fica aqui. Seu filho, quer entregar a vida para Jesus? Vem cá, vou orar por você. Aqui já temos a primeira vida aceitando Jesus nessa noite. Quem pode dar glória a Deus? É o William, filho da irmã Eni e do irmão Nelson, é isso, né? Aleluia, aleluia. Temos a segunda pessoa para aceitar Jesus. Ou você que está afastado e quer retornar, venha. Venha. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fica um obreiro com ele aqui, com o William aqui. Vem cá, irmão Zé Carlos, o irmão Gilmar, fica aqui, ora com ele. A mãe dele está aqui, mas fica com ele. Cadê a segunda vida que quer voltar para Jesus hoje, ou receber Jesus como Senhor e Salvador? Venha, venha. Jesus está te chamando hoje. Temos a segunda pessoa. Hoje nós temos bastante visitante, eu creio que tem mais pessoas. Se Deus falou com você pela essa palavra nesta noite, não resiste à voz do Espírito Santo. Aleluia. Onde está a segunda vida para Jesus? Onde está? Onde está? Temos. Vem, meu irmão, à sua direita, à sua esquerda, se tem alguém, e fala: Jesus está te chamando. Jesus está te chamando hoje. Temos aqui a segunda vida. Quem pode dar glória a Deus? Ninguém pode. Um tom mais baixo, um tom mais baixo. Arabaço enerras. Está aqui chorando, é Jesus que faz isso. Cadê a terceira vida? Tem a terceira vida para Jesus. Aleluia. Temos aqui duas vidas. A terceira, eu acho que tem a terceira. Você já foi crente, está afastado, retorne hoje, volte hoje. Você já veio 1, 2, 3 vezes e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Aí você fala: pastor, eu posso fazer isso sozinho? Não, tu tem que confessar publicamente, porque Jesus não morreu numa caverna. Jesus morreu, se expôs publicamente. E tem outras pessoas que ficam pensando assim, ó, depois. Não, é hoje. Escute aqui, 1 minutinho só, 30 segundos. Conta-se uma história que fez uma reunião. Satanás, chefe maior lá, Beelzebul, fez uma reunião com seus 4 secretários demônios para arrebatar mais almas. E o primeiro disse: vou divulgar que Deus não existe. Aí o chefão falou: isso não funciona, basta você olhar a natureza que todo mundo sabe que Deus existe. O outro falou assim: vou falar que o céu não existe. Isso também não funciona, todo mundo sabe que tem vida depois da morte, um lugar melhor do que a terra. Então que o inferno não existe, também não cola, porque todo mundo sabe que um dia vai ser julgado todas as suas obras, e que o inferno é a condenação. Aí o 4º demônio falou: não, eu só vou falar para as pessoas para deixar para depois. E essa é a estratégia que o inimigo tem usado contra muitos. Depois você volta, depois você vem para Jesus, depois você aceita Jesus.
E Deus está dizendo nesta noite, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. O depois é de Faraó, é de Satanás, depois, mas o nosso Jesus é o Deus de agora. Agora. Onde está alguém que quer entregar a vida para Jesus, que não quer ser enrolado pelo inimigo? Levante a sua mão que eu quero orar por você. É hoje. É hoje. Temos a terceira vida. Temos a terceira vida. Aleluia. Vamos cantar para encerrar. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filha, eu quero tanto Eu estou cantando, é Deus cantando para você através de nós. Oportunidade para tu chegar aqui. Filha, eu quero ser. Eu te amo tanto, tanto. Eu estou esperando a terceira vida, venha. Jesus está te chamando. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Ele te ama, Ele te chama. O convite continua aberto, mas vamos orar aqui para o William e para a Clara. William e Clara, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, Espírito Santo. Faz morada em mim todos os dias da minha vida. Me dá força, Jesus, para ser fiel a Ti até o fim. Amém. Permanece os olhos fechados. Você já fez a confissão de fé, vamos continuar orando. Senhor Deus Pai, eu apresento a vida do William. Faça o milagre de dentro para fora. Enche ele do Teu Espírito Santo, e que ele, Senhor, jamais venha afastar da Tua presença. Eu abençoo, Senhor, a vida, Senhor, da Clara, em nome de Jesus. Eu ministro a bênção, a vitória, o milagre sobre a vida dela, e que através da vida dela toda a família seja alcançada. Sai dessa vida agora. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Diga assim a poder. Diga assim a poder. Fala assim a poder. Clara, fala assim: há poder no sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu estou liberta pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Dá um abraço. Quem pode dar glória a Deus, porque Jesus salva, cura e liberta. Então que o amor de Deus Pai, graça e paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre os teus pensamentos, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, a tua família, sobre o teu trabalho, sobre tudo aquilo que te envolve, e tu tenha uma semana abençoadíssima, próspera e de vitória, para a glória de Deus Pai. Todos quantos recebem, diga amém.